Meus amigos e minhas amigas, chega mais pro Globo Esporte. Amanhã tem briga direta na parte de cima da tabela do Brasileirão. O Bahia pega o Atlético Paranaense e vai matar a saudade da galera na Fonte Nova. Amanhã a espera da torcida acaba. O Bahia volta a campo na Arena Fonte Nova depois de 14 dias longe dos tricolores. O último encontro foi em 18 de março, na vitória por 2-0 para cima do Bragantino. Para Luciano Juba, golaço! Absurdo! E nesta volta do tricolor à Fonte Nova, o time enfrenta o Atlético Paranaense. Equipe que tem sido uma pedra no sapato dos adversários, pelo menos nas primeiras rodadas do Brasileiro. No domingo passado, goleou o Botafogo, 4-1, em jogo atrasado da quinta rodada. Isso não chega a preocupar para o Bahia. O Bahia tem uma diversidade de jogadores muito boa, um elenco muito bom e sabe recuperar isso, superar muito bem. Eu acredito no Bahia sempre. Em sexto na tabela, o Bahia vê o adversário crescendo na classificação do Brasileiro. O Atlético Paranaense é agora o segundo colocado, só 3 pontos abaixo do líder Palmeiras. E é vendo o crescimento do Furacão, de volta esse ano à Série A do Brasileiro, que os torcedores pedem regularidade ao Bahia, evitando tropeços, como aconteceu contra o Remo. Se consagrar justamente na nossa casa, garantindo nossos resultados, e lá fora, buscando resultado, seja ele um empate mais acirrado, com disputa, sem ser aquele empate mais pacato. A boa notícia para o tricolor é que Everton Ribeiro está treinando firme, recuperado das dores musculares. Foram 4 partidas do meia fora da equipe. Acevedo também fica à disposição de Rogério Ceni. É o Bahia mais reforçado para voltar a pontuar, podendo mais uma vez, ao lado da torcida, construir um resultado positivo no Brasileiro, para não perder de vista as primeiras posições. E a gente também falou sobre o Bahia, daqui a pouco a gente mostra para você. Mas antes, temos que contar de um tricolor que vai reencontrar a sua torcida na Fonte Nova, local onde está invicto na temporada, né? E Everton Ribeiro está sendo esperado para ser titular amanhã. E a situação do Gilberto? Será que o Bahia vai finalmente estar com seus reforços, né? Aqueles jogadores que estavam no departamento médico de volta? David Duarte também é outro atleta que pode pintar. 14 dias. Esse é o tempo total que os tricolores terão para rever o Bahia jogando em casa. A última partida na Arena Fonte Nova foi no dia 18 de março contra o Bragantino, na vitória por 2-0, com gols de Luciano Juba e Eric. Bate forte, coração de aço, o Bahia amplia! Aí depois veio a derrota para o Remo e a parada do Campeonato Brasileiro para a data FIFA. Mas o Bahia mata a saudade da galera amanhã. Pega o Atlético Paranaense, que vem surpreendendo, assumiu a segunda colocação da Série A, depois de bater o Botafogo em jogo atrasado. E não foi um resultado qualquer, não. O Furacão fez 4-1 no Alvinegro Carioca. Isso não chega a preocupar para o Bahia. O Bahia tem uma diversidade de jogadores muito boa, um elenco muito bom e sabe recuperar isso, superar muito bem. Eu acredito no Bahia sempre. Até aqui o Atlético Paranaense fez 3 jogos como visitante. Derrotou o Internacional por 1-0, empatou com o Bragantino por 1-1 em Bragança Paulista e vendeu caro a derrota para o Fluminense por 3-2 no Rio de Janeiro. É um time que não me abala muito, acabou de voltar da Série B, realmente tem um mérito, está se reerguendo na Série A do Brasileirão. E é um time que a gente tem um certo ranço no jeito baiano de falar, porque eliminou daquela forma trágica a gente na Copa do Brasil. E a gente tá com bola para frente, sangue nos olhos e para cima. Em sexto na tabela do Campeonato Brasileiro, o Bahia conta com o retorno do meia Everton Ribeiro. E com a presença do principal atleta do elenco, o tricolor pode terminar a rodada na segunda colocação. Depende, claro, de uma combinação de resultados. É o reencontro com a galera tricolor. Turma cheia de saudades para empurrar o time, que busca uma nova escalada na classificação. Pois é, confronto direto amanhã
na Fonte Nova com presença do torcedor. E a gente falou sobre o Bahia também no Segue o Baba, principalmente sobre a janela de contratações. Pouquíssimos jogadores chegaram. E aí, qual a sua opinião? Vamos ouvir? Fere a ideologia e a promessa do Grupo City de fazer uma primeira janela forte. O time evoluiu em relação ao ano passado, né? Eles tinham a característica de fazer uma boa primeira janela, trazendo reforços importantes que faziam a diferença no elenco. O torcedor esperava o quê? Por que não rendeu ano passado? Qual foi a queda de rendimento que o Bahia teve? Por que não conseguiu aproveitar tantos jogos fora de casa? Né? Força física, ok. Jogadores líderes, foi o que o Rogério Ceni pediu ano passado. Quero um jogador mais PV, mais líder, que converse mais, que oriente mais, que pressione o árbitro, que tire o outro time do sério. Não chegou nenhuma dessas peças. Não chegou um lateral direito à altura, não chegou um lateral esquerdo para ser substituto de Juba, não chegou um centroavante, que está faltando nesse time, não chegou o goleiro para substituir o Danilo Fernandes, e não chegou um jogador para substituir o Everton Ribeiro em momento de lesão, e ele não vai aguentar a temporada como aguentou no ano passado, ano retrasado, e nem para substituir a saída do Cauli. Chegou ninguém. Então, para mim, é um mercado fraco em que o Grupo City deixa a desejar e dá motivo para a torcida do Bahia reclamar da gestão. Pois é, né? Poucos atletas chegaram, a torcida está na bronca, não aprovaram a janela de contratação, inclusive está lá no ge.globo.ba a enquete que a gente colocou, tá bom? Salve, salve torcedores do Esquadrão de Aço, tudo certo com vocês? Bem-vindo de volta ao Sala ECB, e vamos todos continuar mais um vídeo sobre o nosso Bahia. Bom, o Bahia busca se firmar no G4 em semana com 2 partidas como mandante. Com 2 partidas consecutivas como mandante, o esquadrão tenta recuperar seu protagonismo na Série A. Mesmo após o revés diante do Remo na última rodada da Série A, o Bahia mantém uma visão positiva para a sequência da competição e estabelece uma meta bem definida para esta semana: usar o retorno da data FIFA como impulso para se consolidar no G4. Depois de um período de ajustes no CT Varisto de Macedo e com um intervalo maior no calendário em comparação a equipes que atuaram em competições regionais ou até ao próprio Atlético, que disputou o jogo atrasado, o esquadrão se organiza para uma semana com 2 compromissos em casa, ambos contra adversários diretos na briga pelo G4. O planejamento da comissão técnica de Rogério Ceni prioriza o aproveitamento máximo dos pontos em Salvador, especialmente diante de concorrentes próximos na tabela. E se conquistar os 6 pontos atuando em casa, o Bahia alcançará a marca de 20 pontos em 9 partidas disputadas. E semana do Bahia conta com 2 jogos na Fonte Nova. O primeiro compromisso será diante do vice-líder Atlético Paranaense, nesta quarta-feira, seguido pelo confronto contra o Palmeiras, no domingo. O duelo com o Atlético ganha peso extra, já que a equipe paranaense vem embalada por 3 vitórias consecutivas e ocupa a 2ª posição na tabela. Ainda assim, o esquadrão pode ultrapassar o adversário caso vença no meio de semana, além de ainda ter um jogo a mais a cumprir. Já contra o Palmeiras, o time de Rogério Ceni buscará repetir o bom retrospecto recente diante do rival, após 2 vitórias conquistadas em 2025. E em 2026, o clube paulista segue como forte candidato ao título, o que torna o confronto ainda mais importante para o Bahia mostrar sua força atuando em casa. Internamente, a conquista dos 6 pontos nesses 2 jogos é vista como fundamental não apenas para entrar, mas também para se firmar entre os primeiros colocados da competição. É isso, minha gente, obrigado a todos pela presença de vocês aqui no vídeo. Um cheiro para todos, fiquem na paz e até os próximos vídeos.